Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Há mais ou menos um decênio, eu li uma obra que me fascinou. Trata-se de um livro denominado Medicina, Amor e Milagres, de autoria de um cancerologista norte-americano, o Dr. Bernie Siegel. Na sua obra, entre as muitas considerações a respeito do binômio saúde e doença, o Dr. Siegel refere-se que toda vez quando vai fazer uma laparotomia exploratória, equivale dizer uma cirurgia para observar a problemática orgânica do paciente, ele sempre se deixava tocar pela certeza da existência de Deus. Porquanto a maquinaria orgânica é tão perfeita e tão complexa que não pode ser o resultado espúrio do acaso. Mas nas demais colocações, o Dr. Siegel, seguindo a tradição da Organização Mundial de Saúde, sempre se referia naquela e mais tarde nas suas outras obras, que existem doenças e existem doentes. A grande problemática na área da saúde é o doente, não é a doença. Porque há indivíduos que trazem predisposições orgânicas, emocionais e mentais, graças às quais instalam-se as doenças. E dando prosseguimento às suas análises, procurava demonstrar que o amor é de excelente qualidade para a preservação da saúde, chegando mesmo a dizer que aqueles indivíduos que amam enfermam menos do que aqueles indivíduos que não se dedicam à afetividade. Fascinado por essa colocação do eminente cancerologista, em muitas oportunidades, referi-me à sua tese, demonstrando que saúde não é a falta de doença, é o estado de bem-estar psicológico, de equilíbrio fisiológico e de harmonia socioeconômica, como bem define a Organização Mundial de Saúde. Há 1 ano e meio aproximadamente, em um seminário realizado na cidade do Salvador, referindo-me mais uma vez ao Dr. Bernie Siegel, diante da tragédia do câncer, essa patologia que dizima milhões de vidas atualmente e que apresenta uma estatística verdadeiramente alarmante, estava no auditório um casal de médicos, aliás, amigos meus, ambos brasileiros, que residem nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, e que trabalham no hospital de Norwalk, da cidade do mesmo nome. Quando terminamos o encontro, o Dr. Petrillo acercou-se-me e ficou admirado de eu ter tanta afeição por uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. E disse-me: Divaldo, eu sou amigo do Siegel e veio-me uma ideia curiosa. Já que você tem por ele esse respeito acadêmico, ocorreu-me a possibilidade de propor ao Dr. Bernie o ensejo de ambos fazerem um seminário abordando as terapêuticas acadêmicas a favor da saúde e as terapêuticas espíritas, com a sua maravilhosa contribuição
para a área da saúde. Será que você aceitaria realizar nos Estados Unidos um desses seminários em que ambos pudessem apresentar considerações específicas? E eu redargui: bem, a pergunta está dirigida à pessoa errada. Seria de perguntar ao Dr. Siegel se ele aceitaria uma parceria com alguém tão desequipado quanto eu, embora a proposta pelo seu fascínio abra-me as portas a profundas reflexões. Então, o caro amigo me disse: irei examinar a problemática e, através da correspondência por intermédio da internet, nós teremos ensejo de examinar os detalhes. Eu acreditei que se tratava do entusiasmo de um gentil amigo e não dei maior importância. Chegando aos Estados Unidos, Dr. Cláudio Petrilho e senhora, ela também médica, entraram em contato com o Dr. Burney e, para a surpresa de todos, deles e minhas, aceitou a proposta de mantermos um workshop abordando a questão da doença e da saúde dentro dos padrões acadêmicos e a saúde e a doença dentro da visão espírita. Tratava-se de um passo bastante audacioso, porque aquele workshop seria patrocinado pelo Hospital de Norwalk. Pela primeira vez na história da medicina americana, alguém estaria sendo convidado por um hospital que obedece à trajetória acadêmica para abordar o que hoje se denomina uma terapia alternativa. A partir dali, começamos a manter uma correspondência constante, estabelecendo os limites, estudando as possibilidades, até que chegou a ocasião, o mês de outubro do ano passado. O seminário deveria ter lugar em City Hall, um grande salão da municipalidade, com capacidade para 1.000 pessoas, sob o patrocínio do hospital. No estudo dos detalhes, o Dr. Siegel, que é um nobre profissional, somente realiza seminários ou profere conferências através da compreensível retribuição monetária. E ele cobra para cada seminário $10.000. Então o diretor do hospital perguntou qual era a minha taxa para estar presente. E quando ele soube que nós, os espíritas, não vivemos do espiritismo, mas vivemos para o espiritismo, e não cobrávamos nada, isso causou-lhe uma surpresa, porque na mentalidade americana, time is money, tempo é dinheiro. Ninguém iria aplicar um dia, uma tarde, sem ganhar nada, em nome do ideal. E foi uma dificuldade para o intermediário, Dr. Cláudio, que é brasileiro, explicar ao diretor do hospital que nós, pessoalmente, dedicamos-nos à tarefa de expandir uma mensagem de saúde moral, mental e espiritual, sem a perspectiva de qualquer retorno de natureza material. Estabelecidos os detalhes, foi feita a propaganda, e o meu tema deveria ser as terapêuticas de ordem espírita, como anunciei. Cheguei à véspera ao estado de Connecticut, mas o Dr. Siegel havia imposto uma condição. Desejava conhecer-me. Era naturalmente o PhD diante de uma pessoa que só é formada em datilografia. Era, portanto, algo paradoxal. Ele desejava conhecer-me, sabia que eu era espírita, mas não sabia o que era ser espírita. E foi estabelecido o momento para o encontro. Como não sou versado na língua inglesa, os meus anfitriões, o Dr. Cláudio e senhora, encarregavam-se
de traduzir-nos simultaneamente, quando um daqueles amigos que me traduz nos Estados Unidos foi convidado para vir da Califórnia, especialmente para a tradução. Ele faria a tradução do tema, e um outro, que está adaptado ao meu gênero de conferências, faria a tradução das perguntas e respostas. Estando na residência do Dr. Siegel, com todas as características de alguém do terceiro mundo, como sou, hoje chamado de mundo em desenvolvimento, ou mundo emergente, eu fui visitar aquele homem do primeiro mundo, e parecia um desenho animado, quando a figura vai diminuindo e fica quase um nada diante do gigante. Mas ao chegar à sua residência, esse homem, que eu considero um apóstolo da terapêutica para o câncer, recebeu-nos com tal naturalidade que nos desarmou. Como é admirável conviver com as pessoas nobres, amante dos animais. Ele nos disse logo de chegada aos três: a minha casa é muito grande, mas eu não sei aonde nós poderíamos conversar, porque os cães, os gatos, os pássaros estão em toda parte. E ele ficou aturdido sem ter o espaço para nos sentarmos os quatro. E eu apontei uma mesa que estava com algumas cadeiras, ao que ele anuiu generosamente. Ficou com aquela perspectiva de examinar o espírita. Quem seria esse espírita? E depois de alguns momentos de reserva, ele me perguntou através do intérprete: até onde eu posso ir em nosso seminário? Eu disse: até o fundo, até o máximo, até onde o Dr. Burney esteja disposto a fazer a sua abordagem. Ele sorriu e depois de mais alguns minutos de observação, ele disse: pois é, eu era materialista. Gostei muito da colocação verbal, porque se ele foi, já não era mais. E graças à doutora Elizabeth Kübler-Ross, a extraordinária psiquiatra suíça, que se naturalizou norte-americana e que se tornou a mãe da doutrina que atende aos pacientes terminais e que criou uma ciência para poder explicar o fenômeno da morte. Essa mulher extraordinária da tanatologia, ele disse que tinha curiosidade de conhecê-la, pela audácia. Como é que uma psiquiatra tinha coragem de perguntar a alguém que está morrendo: o que é que você pensa da sua morte? E depois daí concluir que a vida era indestrutível e criar comissões para atender a pacientes terminais e para atender a família daqueles que haviam desencarnado. Ela estava realizando o seminário para quase 1000 pessoas e ele, por curiosidade, foi participar do seminário. Estando ali, ouviu tudo quanto ela dizia a respeito da morte e do morrer, e com esse aspecto de natureza cética, preparada academicamente para recusar qualquer remota possibilidade de sobrevivência da alma, manteve a sua serenidade cínica diante daquelas colocações. Mas o momento culminante foi quando a doutora disse ao auditório: agora feche os olhos para que cada um dos senhores veja o seu guia espiritual. Isso para ele foi algo chocante. Se ele não acreditava na imortalidade da alma, muito menos na presença de um guia espiritual. E ele não fechou os olhos. Mas correndo os olhos diante daquela multidão, hipnotizada, entre aspas, ele se deparou com um dos auxiliares dela, que o fitava com certa severidade. Constrangido, ele fechou os olhos. E, para sua grande surpresa, ao fechar os olhos, ele viu algo. Ele viu um ser espiritual, vestido de branco, com um sorriso. Mas antes ele disse: que bobagem,
Se eu tiver um guia espiritual, há que ser maior do que Moisés ou do tipo de Jesus, porque aqui na terra eu já sou o máximo, então meu guia há de ser algo melhor. E quando ele fechou os olhos, ele ouviu nitidamente uma voz intracraniana, que ele disse: não sou Moisés, nem sou Jesus, eu sou teu guia espiritual, George. Ele teve um susto e disse: Deus meu, essa mulher é uma notável telepata, é uma grande hipnotizadora. O pior é que agora, de olhos abertos, ele continuava a ver George e ficou transtornado. Ela então pediu ao auditório que fizesse um desenho da sua visão, para ela depois interpretar. E ele automaticamente pegou do papel, do lápis, e fez um desenho que me mostrou. Era um lago com um peixe muito grande e George, e ele bem pequeno. Quando terminou tudo, ele aproximou-se da doutora Kübler-Ross, e antes mesmo de entregar-lhe o papel, ela disse: olá, o seu guia é George, não? Ele disse: mas é uma farsa. Ela deve dar esse nome a todo mundo. Certamente todo mundo aí tem o guia George. E ele apresentou o desenho com timidez. Ela fez a interpretação psicológica dentro das imagens e dos símbolos e esclareceu-lhe que o lago representava uma era nova e o peixe era uma incursão por águas dantes nunca vencidas no seu nado. Ele ficou impressionado e dali saiu profundamente perturbado, porque Jorge continuava diante dele. Naquela semana, quando as imagens diminuíam, ele foi proferir uma conferência acadêmica e é um excelente conferencista. Ao terminar a conferência, veio uma senhora e disse: mas doutor Siegel, eu sempre acompanho as suas conferências, que são fascinantes, mas hoje o senhor extrapolou. Mas não foi por sua causa, foi por causa de George. Ele disse: mas não é possível. A loucura geral agora nos Estados Unidos. E procurou saber se outras pessoas, por acaso, eram guiadas por algum George. Claro, ninguém sabia. Não houve informações. Ele começou a pensar, aprofundou a pesquisa, começou a ouvir intracranianamente uma voz, e de repente ele aceitou Deus. Deu-se conta que essa máquina extraordinária do cérebro, especialmente a câmara neuronial, não pode ser o resultado estúpido de um acaso que fez ensaios até dizer: agora basta, está tudo bem. E num gesto de audácia, ele raspou a cabeça ao zero. E quando chegou ao hospital, ele estava como jovem, que causou uma surpresa muito agradável aos seus colegas. E realizando a cirurgia, ele começou a mostrar que estava em delírio, porque o paciente anestesiado, ele disse: não se preocupe com nada. A sua cirurgia não é tão grave. Trata-se de um tratamento cirúrgico de grande porte, mas tudo vai sair muito bem. Os colegas acharam que ele estava brincando. Afinal, se trata de uma personalidade da Universidade de Yale, uma das 10 maiores do mundo e das mais importantes nos Estados Unidos. A partir dali, quando acontecia um paciente morrer em plena tarefa ou cirurgia, ele dizia: não se perturbe, fique em paz, até alguém aparecer-lhe e tirar-lhe daqui. Então os colegas acharam que ele estava desequilibrado e notificaram ao reitor da Universidade de Yale. Ele foi chamado e o reitor falou-lhe honestamente: Bird, você é o maior cirurgião de câncer infantil da América.
As suas cirurgias são exitosas. A sua agenda está 6 meses à frente. Mas algo está acontecendo de estranho com você. Desde que você raspou a cabeça e conversa com as pessoas anestesiadas, não admite que ninguém conte anedota durante o tratamento cirúrgico e fala com o paciente morto, convenhamos que algo de estranho está acontecendo com você. Ele diz, não de estranho, sui generis. É que eu acredito que não existe a morte. Eu acredito que o paciente está anestesiado na organização fisiológica, mas ele prossegue lúcido. Então eu falo-lhe para tranquilizá-lo, facilitando-lhe a tarefa que a mim está delegada para proporcionar-lhe a saúde. Então o diretor diz, mas isso é uma alienação mental? Você está com um distúrbio de natureza psiquiátrica? Ele disse, então despeça-me. Ele disse, não vou perder o melhor cirurgião, então aceite-me. E foi aceito. Continuou com as suas extravagâncias, que a partir dali se tornaram mais ou menos naturais. Os seus tratamentos cirúrgicos tornaram-se respeitáveis. Os seus pacientes anestesiados passaram a receber o maior respeito, a maior consideração. A vida, quando ele ia cuidar desses pacientes, tinha características mais honoráveis. Entretanto, permanecia-lhe uma certa dúvida. George continuava guiando as suas mãos, mas certo dia desapareceu-lhe um gato de estimação. Era um gato modesto, não tinha pedigree, não tinha ancestralidade. Era um gato vira-latas, mas que ele gostava. Ele havia lido que havia na Califórnia, ele mora na costa leste, em Connecticut, como dissemos. E essa mulher era capaz de encontrar pessoas desaparecidas, saber o assassino de indivíduos que foram vítimas de homicídio, identificar objetos perdidos. Ele resolveu telefonar-lhe e disse-lhe, estou preocupado com um gato, eu tenho vários, mas um deles eu perdi. E ela lhe perguntou, onde o senhor mora? Ele deu o nome da cidade. E ela disse, descreva-me o seu gato. Mas descrever um gato banal, desses gatos pobres, quando é um gato rico, tem sempre características mais agradáveis. Mas um gato vira-latas, ele deu a descrição e falou dos olhos do gato. Ela disse, fique tranquilo, dentro de 2 horas, eu lhe direi onde o seu gato se encontra. Dê-me o seu endereço eletrônico e aguarde. Então ele disse, vamos ver agora quem está louco, se é ela ou se sou eu. Porque ela conseguir saber onde está o meu gato é algo que dentro da lei das probabilidades vai a bilhões. 2 horas depois ele recebeu um e-mail que dizia, o seu gato encontra-se à rua tal, no número tanto, na cidade próxima daí de nome qual. Eu entrei nos olhos do seu gato e pude ler o nome da rua e da cidade onde ele se encontra. Eu também vi o e-mail. Ele agora disse, estou diante de um fato, mas um fato brutal. Pegou o seu automóvel e foi à cidade indicada. Procurou ver, através da internet, a rua. E quando lá chegou, estava o seu gato. Ele pegou, trouxe-o. E enquanto falávamos, o bichano passeava honoravelmente. E ele disse, foi este o gato perdido. Então eu digo, meu Deus, um gato que converteu um cientista. É algo extraordinário. Conversemos demoradamente. E ficou estabelecido que ele ia contar tudo, chocasse ou não, ao meio acadêmico. No dia seguinte, estávamos com 872 pessoas presentes, a City Hall, mais de 100 médicos, psicólogos, psiquiatras, paramédicos, auxiliares, pacientes e amigos que vieram de várias cidades dos Estados Unidos, assim que foi anunciado o nosso workshop com o Dr. Bernie Siegel.
Chegado o momento, o doutor Cláudio apresentou-nos. Ele proferiu uma monumental conferência, que o meu tradutor foi ensejando-me saber de que se tratava. E terminada a sua conferência com um grande aplauso, era a minha vez. Houve um intervalo e eu comecei a orar. Aliás, comecei a orar 6 meses antes, pedindo a Deus misericórdia e compaixão. E se eu fosse, por acaso, criar qualquer embaraço ao bom nome do Espiritismo, que eu desencarnasse à véspera, porque seria uma maneira honrosa de sair da situação daquele workshop. Mas sobrevivi. E já que eu sobrevivi, eu então cheguei até o pódio, a tribuna. E naquela hora que me veio a inspiração do que eu deveria falar, eu disse, meu Deus, mas é um grande risco. Eu poderia abordar um dos muitos temas que já falei nesses 60 anos de comunicação verbal e escrita, mas preferi seguir a opinião e disse de mim para comigo, será George ou será Joana? Porque Joana é o meu guia espiritual e George é o guia dele. Aliás, eu agradeço que sejam os dois. Um me transmite em português, o outro me transmite em inglês, e no fim, Deus salve a América. Muito bem, comecei a fazer uma história da psiquiatria, da medicina clássica, e cheguei então a um ponto crucial, que nunca me havia ocorrido. Fiz a seguinte abordagem: a medicina americana cuida essencialmente do sintoma e da doença. Academicamente, o estudante de medicina é preparado para não se envolver com o paciente. O paciente é alguém que vai receber dele o conhecimento acadêmico, a orientação, não a emoção. E isso resultava, dizia, em verdadeiro drama, porque se alguém tem um câncer, faz uma cirurgia, depois a terapêutica especializada a complementar, radioterapia, quimioterapia, e o seu médico diz, você agora está em alta. Não quer dizer que ele esteja saudável, porque com a notícia do câncer, ele pode ter experimentado uma depressão. Então ele curou-se clinicamente do câncer, mas não está com saúde, porque ele continua depressivo. A nossa sugestão era que houvesse uma revisão de paradigmas, e a partir daquele momento se examinasse primeiro o paciente, depois o sintoma e por fim a doença. Por que o paciente? Porque não existindo doenças e sim doentes, o paciente muitas vezes é vítima de fatores emocionais que abrem espaço para a perda da memória da célula e por consequência o surgimento de uma neoplasia maligna. Falei que muitas vezes, utilizando-me do Dr. Siegel, pessoas que tiveram divórcios litigiosos, Ingrid Bergman, Bette Davis e outros tantos, logo depois, apresentaram cânceres devastadores por causa do choque emocional. Pessoas que haviam perdido altas somas na bolsa, que perderam amizades, que perderam objetos aos quais dava muita estima. Logo depois, faziam um transtorno depressivo e, ao lado dele, o surgimento de um câncer. Era necessário, portanto, que houvesse uma mudança radical no que nós iríamos chamar de medicina complementarista. Primeiro o doente, depois o sintoma, depois a doença. Através do sintoma chega-se à doença. Mas para tratar a doença é necessário tratar o doente, procurar oferecer-lhe segurança, trabalhar-lhe a psicologia, despertar o seu sentido de saúde, provocar nele o desejo de querer adquirir a saúde.
Então eu fiz um salto quântico ao Evangelho de Jesus. Toda vez quando alguém lhe dizia, Senhor, cura-me, ele interrogava, tu crês que eu te posso curar? Esta pergunta não era ociosa e dá a impressão de que era desnecessária, porque uma pessoa que chegava até ele e lhe pedia a cura, obviamente, estava desejando curar-se, mas será? Há indivíduos que têm muitas doenças, e a doença para esses indivíduos é muito boa, porque ele manipula a família, porque ele não trabalha, ele dá trabalho. A doença é boa por isso, porque o indivíduo deixa de ter certas responsabilidades e normalmente deseja inspirar compaixão e não luta emocionalmente para recuperar a sanidade orgânica, emocional ou de natureza mental. Joana de Ângeles aborda o caso de um paralítico na piscina de Betesda, próximo de Jerusalém. Aquele homem ia à piscina fazia 28 anos, porque aquela piscina tinha uma tradição. Dizia-se que periodicamente um anjo descia as suas águas e movia-as. E quando as águas se moviam, qualquer doente que se atirasse sobre elas, o primeiro, recuperava a saúde. Em consequência, os doentes da redondeza e de outras cidades iam à piscina de Betesda, para quando as águas se movimentassem pela ação dos anjos, atirar-se sobre elas e recuperar a saúde. Aquele paciente estava ali fazia 28 anos e jamais conseguiu a recuperação da saúde. Então, um dia Jesus vai à piscina e olha para aquele homem. O homem fascina-se com essa irradiação dúlcida e nobre de Jesus. E percebendo que se tratava de um taumaturgo, o homem pede-lhe, Senhor, cura-me. E Jesus pergunta-lhe, tu queres que eu te cure? Quero, Senhor. Então, levanta-te e anda. E ele levantou-se e andou. Então analisa Joana de Ângeles que aquele homem jamais quis curar-se, porque ser paralítico é ótimo, vai carregado por uns, por outros, reclama. Ele era carregado, era colocado a uma certa distância, porque ele não queria realmente a cura. Se ele desejasse a cura, ele pedia para ser colocado na borda do poço, para ficar olhando a água, para no momento em que a água mexesse, ele pular dentro. Mas ele ficava lá no fundo. Quando alguém gritava, a água mexeu, ele, acuda-me, socorra-me. Aí 30, 40 pularam na frente dele. Era sintoma de quem não queria. E é porque quando nós queremos, logramos o êxito. Por uma questão científica. 2 físicos quânticos da Universidade de Harvard, os doutores tiveram a oportunidade de analisar o nosso cérebro. O nosso cérebro produz 64 neuropeptídeos, ou seja, aquelas substâncias eletroquímicas que produzem as neurocomunicações, mas que também são responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar ou pelo nosso mal-estar. Quando, por exemplo, nós temos depressão, nós estamos com carência de 2 ou 3 substâncias, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são as substâncias da alegria. Uma pessoa alegre é uma pessoa que tem um bom equilíbrio de dopamina. A felicidade é resultado dessa substância cerebral. O equilíbrio emocional de 2 substâncias produzidas no RAF e no núcleo ceruleus, na parte posterior do cérebro. Então, dizem os 2 cientistas, Dr. David Bohm e Stewart Wolf, quando nós amamos, quando nós queremos o bem, quando nós perdoamos,
Quando nós temos a alegria de viver, nosso cérebro produz uma substância energética semelhante ao fóton. Essa substância é absorvida pelo sistema nervoso central, que a encaminha ao sistema glandular e que a transfere para o sistema imunológico. Então, quem ama, quem perdoa, quem tem autoconfiança, cura-se mais rapidamente do que aquele que tem suspeita, que tem ciúme, que tem inveja, que odeia, porque o cérebro produz da mesma forma uma substância energética semelhante ao elétron. Como o elétron desarticula as partículas, elas passam ao sistema nervoso central, depois ao imunológico, ao endócrino, depois ao imunológico, e a pessoa fica susceptível às doenças. Toda pessoa rancorosa é doente. Pode observar um rancoroso, o introvertido que guarda mágoa. Aliás, há um pensamento notável. A mágoa, o ressentimento, é o veneno que nós tomamos para matar outro. Toda vez que nós temos ressentimento, estamos tomando um veneno. Com o desejo que o outro morra, morre aquele que odeia. Porque o ódio produz toxinas cerebrais e mata o odiento. O ciúme, a inveja, a mágoa produzem transtornos profundos nesse intercâmbio neuronal, nas neurocomunicações, e a pessoa fica nevropata, perde o respeito por si mesmo, está sempre de mau humor, então facilmente a imunologia desaparece e as enfermidades instalam-se. Então se trata de uma questão científica. A pergunta de Jesus, outras vezes o paciente diz assim: Senhor, se tu quiseres eu ficarei bom, e tu crês que eu te farei bem? Creio. Quando o indivíduo crê, ele já produz a substância cerebral e começa a autocura. Aliás, não é só a opinião dos doutores citados, mas também da psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, a maior psicanalista do século XX, depois da filha de Freud, a doutora Anna Freud. Então, naquela oportunidade, falávamos a respeito da terapia do amor, da autoterapia, desejar a saúde, não guardar ódio, porque o ódio é a solidão para o coração, como definiu Victor Hugo. É necessário que estejamos abertos ao amor para desfrutarmos de saúde integral. Pessoas há que se vivem queixando de enxaquecas, de dores aqui, dores acolá. No entanto, não examina a sua realidade emocional. São pessoas sempre exigentes, pessoas caprichosas, pessoas que se entregam a determinados disparates emocionais, que adoram a fofoca, falar mal do próximo, guardar os resíduos perversos, são toxinas. Então, naturalmente, estão doentes. Eu me lembro de uma amiga que tem 80 anos, é mais jovem do que eu, porque eu tenho 81. E ela, curiosamente, diz assim: Divaldo, eu fui ao médico, e você sabe o que ele me disse? Que eu tenho dor de junta. Você sabe o que é dor de junta? Porque eu tenho dores nos ossos, eu tenho dores, eu digo, sei o que é. Ele quis dizer que junta os ossos gastos, juntam as problemáticas emocionais e junta a sua idade. Então, você tem dor de junta. Ele disse: mas eu não era assim. Claro, há 50 anos nós não éramos assim. Mas 50 anos depois, é claro que isso aconteceu. E narrei-lhe que eu andava com muitas dores lombares. E fui fazer os exames exigíveis. E o médico, que é muito meu amigo, depois que fez todos os exames, com muito cuidado, disse: olha, Divaldo, o seu caso é irreversível.
você tem 2 vértebras lombares muito gastas e terá que conviver com isso até a hora da morte. Eu disse, mas que diagnóstico fantástico! Mas por que razão elas estão gastas? Ele disse, motivos óbvios. Eu não sabia que doença era motivos óbvios. Eu tenho a impressão que ele quer dizer que é porque eu era velho, mas não tenho certeza. Eu perguntei, mas o que é que eu poderia fazer para curar-me? Ele disse, reencarnar. Notem quantos conselhos maravilhosos o meu médico me deu. Eu disse, mas doutor, eu amo muito. Ele disse, por isso que as outras ainda não se acabaram. Continue amando, porque vão gastando aquelas desamadas, das lombares para cima. Eu redobrei a capacidade de amar. Fizemos a abordagem do Evangelho de Jesus, mas levemos a proposta ao Espiritismo, à saúde integral, a esta saúde complementarista, à saúde espiritual, às interferências dos espíritos em nossas vidas, às obsessões. Obsessões de natureza psicológica, obsessões de natureza psiquiátrica e obsessões de natureza orgânica. Porque abordamos sempre as obsessões quando nos atinge o comportamento, quando nos afetam o equilíbrio mental. Mas existem as denominadas doenças simulacro, que são as doenças provocadas pelo fluido, a presença dos espíritos perturbadores que nos enfermam e que, depois de algum tempo, o organismo assimila e se transforma em enfermidades biológicas. Narrei a minha experiência com a morte de um irmão. O meu choque foi cruel e eu fiquei paralítico durante 6 meses, até o dia que foi uma médium lá em casa. Ele disse, mas ele não tem nada. E eu, que era um adolescente, voltei-me para ela e disse, minha senhora, eu sou muito doente, porque lá em casa, como antigamente, os lares tinham o alto luxo de possuir um psicólogo. Lá em casa, meu pai tinha um psicólogo pendurado atrás da porta. Toda vez que nós tínhamos um achaque, um problema, havia uma sessão psicoterapêutica e nós ficávamos bons rapidamente. Então, quando a senhora disse que eu não tinha nada, 6 meses na cama fingindo, eu gritei, minha senhora, eu sou muito doente, até fiquei pior para poder mostrar a minha doença. Ela sorriu e disse, não, Divaldo, você é obsidiado. Eu não sabia o que era, mas achei a palavra bastante pesada. E perguntei-lhe o que é obsidiado. Você é médium, o espírito do seu irmão, encontrando o campo mediúnico, acoplou-se-lhe. Ele transmite essa sensação de paralisia, porque ele está vinculado ao seu centro motor. E toda vez que se levanta, você perde o equilíbrio. Ele disse, mas como a senhora sabe? Porque eu sou médium. Eu que era médium, não sabia o que era. Via os espíritos, não sabia também o que era. Era considerado um menino especial. Notem que palavra sutil. Eu era especial. Era um tanto alteradinho. Quando ele disse, eu também sou médium, eu fiquei feliz da vida. Porque ser desequilibrado a sós é horrível, mas ter uma parceira é uma beleza. Eu agora tinha uma companheira. E ela disse, você vai ficar bom agora. Mas como? Eu vou aplicar passes. Você sabe orar? E eu, jactancioso, sim senhora, eu sou católico. E sabe orar? Sei, sim senhora, eu sei rezar. Aí é que está. Rezar é dizer palavras, orar é conversar com Deus. Fecha os olhos e ore o Pai Nosso. Claro que eu não fechei os olhos. Eu queria saber o que é que ela ia fazer. Ela estendeu os braços, cerrou os seus olhos e eu a vi iluminar-se como uma lâmpada de gás neon. Ela se foi iluminando. Eu então me entusiasmei, fechei os meus olhos. Ela me aplicava o passe, uma sensação peculiar de ar refrigerado que naquela época não tinha na minha cidade natal. E 3 para 4 minutos depois, ela disse-me, pode abrir os olhos, levante-se. Eu disse, mas levante-se. O espírito do seu irmão foi afastado pelos mentores.
Você está livre, levante-se. E se eu me levantar, eu caio. Minha mãe, que estava ao lado, pôs a mão na cintura. Naquele tempo os filhos obedeciam os pais. Hoje os pais têm o medo dos filhos, que é uma coisa impressionante. Minha mãe pôs a mão na cintura e me disse: levante. Ele disse: mãe, se eu levantar eu caio. Caia. Mas prove que você é educado. Ela está mandando levantar, levante-se. Então vi que ele levantava o que levantava. Empurrei os quadris quando os pés bateram no chão. Uma sensação de posse e cãibra, os capilares irrigando-se. Coloquei-me de pé, fui ali, voltei, prorrompi em pranto nos braços de minha mãe. Foi o dia 5 de dezembro de 1944. Há 65 anos, jamais tive qualquer mal-estar nos órgãos inferiores. Era uma doença simulacro, mas na nossa família, nós tínhamos uma prima que era uma moça de grande beleza para os padrões da época. E um primo nosso apaixonou-se por ela. Apaixonou-se e foi recusado. Ele havia contraído a tuberculose. Naquela época pandêmica, ainda não se havia descoberto o ácido isonicotínico para as terapêuticas. E então ele desencarnou. Meses depois, a minha prima começou com uma problemática na garganta. Ficou afônica, começou a tossir muito. E foi diagnosticado tuberculose do laríngeo. Era uma coisa terrível. Mas nós tínhamos um parente que ele não era espírita. Ele era médium, como se dizia naquela época. Era metido nessas coisas. E então minha tia foi até ele. E ele disse: tia, não é doença não, é Joaquim. Ela deve ir à capital para fazer exames de radiologia. Na nossa cidade não havia. No dia que ela for fazer o exame, e na hora, a senhora me diz, eu atraio o Joaquim, e vai ver que o resultado dará negativo. Então isso foi feito de maneira empírica, e a minha prima viajou afônica, terrivelmente afetada, já agora apresentando sinais graves de desorganização biológica. Foi ao médico, fez uma série de radiografias do horário estabelecido, enquanto o meu primo, que também era primo de todos nós em comum, do algoz e da vítima, atraiu o espírito de Joaquim e repreendeu. Como é que você faz isso com ela? O que o espírito teria dito: vou levar, trazê-la. Ela não me quis como marido, mas ela estará aqui porque vou trazê-la, vou matá-la. Essa discussão que os espíritos conhecem, os espíritas conhecem, entre os desencarnados nas reuniões de desobsessão. Todos os exames foram absolutamente negativos. A partir daquele momento, a minha prima melhorou, recuperou a saúde e Joaquim foi doutrinado. Ela se casou a posteriori e nasce, através dela e do seu companheiro, o primo rejeitado, trazendo ainda as marcas de uma grande debilidade orgânica. Estamos diante de um quadro de doenças obsessivas. Existem na grande paisagem e nas manifestações das enfermidades a interferência dos espíritos. Falávamos naquele momento, portanto, dessas terapêuticas: o passe, a oração, a água magnetizada, a desobsessão, a mudança de comportamento moral, é essencial para a nossa saúde. Todo aquele que deseja a saúde e o bem-estar, mude de atitude perante a vida, transforme-se interiormente, alterando a sua paisagem emocional. A emoção é o sentimento que caracteriza a nossa personalidade. De acordo com a imagem que formulamos e a trajetória do sentimento, a emoção pode ser perniciosa ou pode ser edificante. Todos temos emoções. Aqueles que não preservam as edificantes têm as emoções prejudiciais. Normalmente nos deixamos sempre
dominar pelos sentimentos negativos. A raiva é um desses sentimentos. A ira é outro. O ódio é essa combustão de sentimentos que nos aniquila. E graças a essas emoções, positivas ou negativas, atraímos espíritos que estão naquele nível de evolução. Espíritos infelizes, doentes, perturbadores e perturbados, e espíritos saudáveis, espíritos amigos, devotados ao bem. Então a nossa saúde, dizíamos, depende da nossa atitude mental, com uma exceção, quando se tratam de problemas de natureza expiatória. Fazendo-se uma análise com o currículo escolar, o aluno não dá importância à grade escolar, chega no fim do ano, ele não tem condições de ser promovido, ele repete o ano. É uma provação, não é uma punição. Punição seria colocar na sociedade uma pessoa incapaz. Então ele vai ter a oportunidade de estudar, de reabilitar-se. Mas se ele persevera na indiferença aos estudos, ele novamente vai ter a oportunidade de ser reprovado. E na terceira vez ele vai expulso do currículo escolar. Coloquemos isso na vida, que é uma grande escola. Aqueles que atuam com dignidade, chega o grande momento da consciência, e se a sua consciência aplaude-lhe os atos realizados, ele se promove. Mas se a consciência reprocha-o, ele reencarna, não para pagar, mas para aprender a resgatar o mal que fez e adquirir recursos para a prática do bem. Mas se ele persevera nas atitudes deprimentes, nas posturas indignas, ele então reencarna na expiação. Imaginemos, se neste momento eu tenho um surto depressivo, ou um grande desgosto e suicido-me, eu cometo dos mais tremendos crimes contra a vida. Ao reencarnar-me, deverei renascer com anencefalia, ausência de cérebro, uma microcefalia, uma macro, uma hidropisia, uma hidrocefalia, qualquer uma coisa que afete a câmara cerebral ou um outro órgão, para poder aprender a respeitar a vida. Daí existem as doenças expiatórias, a esquizofrenia por hereditariedade, todos aqueles fenômenos teratológicos desde o nascimento, a cegueira, a surdez, a demência precoce, a impossibilidade de falar, a mudez e tantas outras problemáticas na área das paralisias, das parestesias, como sendo verdadeiras expiações. O indivíduo agora tem que reabilitar-se perante as leis, mas a generalidade das doenças são provacionais. Elas nos estão convidando para dar uma mensagem, e é sábio aquele que se pergunta: qual é a mensagem que a doença me deseja dar? Qual é a mensagem que ela está oferecendo-me? E logo, é claro, nós descobrimos o seu sentido e advém o bem-estar. E é com as terapêuticas médicas, já que nós temos o dever de receber assistência médica, porque a medicina é uma ciência inspirada por Deus para prolongar a vida na Terra, como acontece na atualidade. Então, quando nós descobrimos a finalidade da doença, o porquê da provação, e melhoremos, abrimos-nos à recuperação total, ao reequilíbrio, à saúde. Terminávamos a conferência, e logo depois do intervalo, deveríamos responder a questões formuladas pelo auditório. As pessoas, apesar do grande respeito que o Dr. Bornisiel merece do mundo acadêmico, as pessoas mandaram chuvas de perguntas para essa área nova da medicina, a medicina espírita. Como explicar tal doença? Qual a razão disso, daquilo? E nós respondemos. A terceira etapa, já que o seminário foi de 6 horas, era para que ele entretecesse considerações a respeito do que eu falei, e eu entretecesse considerações a respeito do que ele falou. É óbvio
que as considerações de que me fiz objeto eram todas muito nobres, a este homem notável que contou de público aquilo que me houvera narrado no dia anterior na sua residência, da presença de George, que sempre o acompanha. Para o momento culminante, foi o momento que eu preparei com muito carinho, oferecer ao Dr. Bernie Siegel o Livro dos Espíritos em inglês, para que ele pudesse entender a realidade da vida. E na hora dos abraços, da despedida, ofereci-lhe a obra máxima da doutrina espírita, esse tratado de psicoterapia, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele olhou com muita simpatia, abraçou-nos, despediu-se. E a universidade, ou melhor, o hospital de Norwalk, abriu um departamento para terapias ditas alternativas, nomeando o Dr. Petrillo para que fosse o diretor do departamento, no qual o paciente pode levar o seu médico e o seu médium para tomar passe. Pode receber cromoterapia, água fluidificada, pode adotar qualquer comportamento de natureza alternativa, mas procurei deixar bem claro que a proposta espírita não é alternativa, é acadêmica, porque ela é resultado da experiência de laboratório, dos fatos, já que o espiritismo é uma ciência, e na sua condição de ciência, a ciência denominada acadêmica não dispõe de métodos para avaliar o espiritismo, mas o espiritismo dispõe de recursos para avaliar os métodos acadêmicos. Continua, portanto, na cidade de Norwalk, nesse seu hospital, aberta a porta para o estudo da doutrina espírita na grande área da saúde. É comovedor, então, notar que o espiritismo vem preenchendo a grande lacuna, que é exatamente atender o doente, procurar demonstrar no doente que ele não está na terra para sofrer, conforme anatematizaram as doutrinas do passado, as doutrinas oficializadas de ontem, que disseram que a terra é um vale de lágrimas, que a terra é um lugar de degredo, que estamos aqui para sofrer, estamos aqui para ser felizes. Uma grande terapeuta do perdão, a doutora Cassartia, assevera que é necessário saber fazer de nossa alma um paraíso de amor, proposta de Jesus, referendada pelo Espiritismo, no seu aspecto da lição da caridade. Porque quando nós perdoamos, nós adquirimos bem-estar, mas aquele que foi perdoado não está liberado do erro. O perdão não pressupõe tirar o indivíduo da infâmia em que se atirou, mas tirar-nos a nós da situação deplorável. Quando nós perdoamos, nós temos paz, mas a pessoa perdoada vai naturalmente ter necessidade de reabilitar-se perante a própria e a consciência cósmica, porque um dos maiores inimigos do indivíduo é a culpa. Nós mascaramos a culpa enquanto somos jovens, enquanto estamos com saúde, quando tudo corre bem, mas momentos chegam em que ela irrompe e começa a atormentar-nos. Então a doutora Cassargia propõe o auto-perdão. Nós temos o direito de errar, somos criaturas falíveis, e já que erramos, não deveremos ter ressentimento de nós, não deveremos ficar amargurados porque erramos. Só erra aquele que não tem experiência ou que não tem maturidade psicológica. A proposta do perdão e do auto-perdão é fascinante, porque nos convida a um mundo novo. Ela conta uma história que me parece fascinante e que gostaria de colocar aqui. Uma funcionária
era muito perseguida pelo seu patrão. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E a mulher discriminada através da história, só a pouco e pouco vem conseguindo o seu lugar ao sol. Se a funcionária chegava cedo, o patrão dizia querendo agradar o chefe. Se ela saía mais tarde, ele tinha uma ironia. Se ela fazia o trabalho de excelente qualidade, ele apresentava uma crítica. E ela precisava do trabalho. E ele sempre martirizando-a. Aquele tipo machista, inferior, pequeno. 10 anos depois, ela não aguentou mais. E um dia, olhando, ela pensou, amanhã eu vou pedir demissão. Mas eu vou dar-lhe uma bofetada. Eu vou dizer-lhe tudo o que penso dele nesses 10 anos. Eu perco o emprego, mas a bofetada que eu lhe vou dar na face vai ficar para o resto da vida. E até ficou contente, amanhã é o dia da minha liberdade. Vou para o desemprego, vou receber a ajuda governamental, mas este infame paga-me. Saio alegre, e quando passava à porta de saída, ela viu anunciado no teatro, venha participar do seminário, perdão e auto-perdão. Ela não tinha ideia, havia vários tópicos. Se você odeia alguém, venha aprender a perdoá-lo, porque o ódio lhe mata. Ela só pode ser comigo. Então foi e participou do seminário. Ouviu a doutora Cassarja por 4 horas. Ficou fascinada. Ao terminar o seminário, ela foi ao camarim para falar com a psicoterapeuta. E contou o seu drama. Eu não consigo perdoar o infame. Eu desejo que ele morra, que quebre a cabeça, que tenha uma desgraça. E amanhã ele vai ouvir. A doutora disse, mas você vai perder o seu emprego por causa dele? É, sim, senhora. Não seja boba. Não lhe dê essa alegria. Ele está fazendo tudo para você perder o emprego. Não lhe dê essa alegria. Mas, doutora, vou lhe ensinar um método. Durante uma semana, se não der certo, peça para sair. Desce uma semana. Ela disse, bom, tá bem, que esperou 10 anos, espera uma semana. Qual é o método? Quando ele começar a reclamar com você, olhe para a artéria. Fique olhando. Até ele notar. Quando ele notar e perguntar, o que está olhando? Ah, patrão, não é nada, não se irrite. É que eu tinha um tio como o senhor. Ele era temperamental. E toda vez que ele se aborrecia, a artéria crescia e um dia estourou e ele morreu. Ela disse, mas doutora, faça isso. Você vai ver que ele muda. Mas faça isso. No dia seguinte ela chegou provocando. E quando ele começou a reclamar, ela olhou bem para ele na artéria. E ele ficou, o que é que você está olhando? Você nunca me olhou para aí? Não se irrite. É que eu nunca quis te contar. Mas eu tinha um tio que era igual ao senhor. Ele se aborrecia com tudo. E toda vez que ele se aborrecia, a artéria crescia, estourou um dia e ele morreu. Então eu estou adiando a hora que a sua vai estourar. Ele disse, deixa de ser louca. Você tem cada ideia. Calma. Ele passou a mão, viu? Abaixou. É o senhor acalmar abaixo. Ele não deu importância. Na hora da saída, ele provocou e ela na artéria. Ele ficou impressionado. No outro dia, quando ela olhou novamente, ele correu à banheira e disse, até o senhor chegar lá, baixa. Ao terceiro dia, ele disse, você não sabe o que eu sofro. Eu descarrego em você o que a minha mulher faz comigo. Então é natural. Então eu tenho que descarregar em alguém. Começou a se queixar, terminou chorando. Porque todo violento é um covarde. Sempre procura alguém que dele dependa para descarregar a sua pequenez. Ficaram amigos. Passaram a lanchar juntos. Então é a necessidade do perdão. Perdoar não é estar de acordo. É não devolver a ofensa. Se alguém me ofende e eu não lhe dou importância, eu perdoei. Não quer dizer que eu estou dando razão. Então ela diz uma coisa notável. Perdoar
É o sentimento de não devolver o ressentimento. Esquecer é um problema de memória. Porque muitas vezes dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não, raramente alguém esquece. Toda vez que a gente olha para a cara da pessoa, a gente balança e pensa que eu me esqueci. É normal, é da memória. Mas com o tempo, Deus vitalizando a mágoa, dilui-se, e nós perdoemos e esquecemos. Então, saúde nós poderemos ter com esta certeza inabalável de que a nossa vida marcha na direção da imortalidade. O corpo é uma indumentária de que nos utilizemos e deveremos preservar muito bem, com todo carinho. Pessoas me perguntam, mas Divaldo, você não envelhece? Eu digo, mas que culpa eu tenho? As pessoas ficam com raiva porque eu estou vivo. Que coisa! Eu terminei uma conferência em Londres, no mês de junho, e veio uma senhora chorando, se jogou nos meus braços. Ai, Divaldo, deixe-me dar o meu último abraço. Eu disse, a senhora vai morrer? Ela disse, não, porque você está tão velhinho. Eu olho para Hugo Gonçalves, que é a minha meta, e que ele está ótimo. Como é então? Eu disse, minha filha, segure o pé, viu? Eu tenho ido a enterro de gente muito mais nova. E lembrei-me de Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. Quando ele completou 80 anos, um repórter foi entrevistá-lo e disse, primeiro-ministro, eu tenho 35 anos, espero poder entrevistar o senhor quando o senhor complete 90. Ele disse, é bem provável, porque ele não pensava em morrer, mas o rapaz corria risco. Então é curioso. E alguém pergunta, qual é a receita que você faz para estar tão bem? Eu digo, amar. E o curioso perguntou, e qual é o milagre do cabelo negro? Eu disse, mediunidade. Como mediunidade? É que eu concentro tanto que ele escurece de medo. E como a pessoa queria saber qual era a técnica, não perguntou, nem eu disse nada. Eu sigo a linha Silvio Santos. Tranquilidade. Então desejava nesta noite oferecer uma mensagem a reflexão de saúde e de bem-estar. Quem carrega mágoas, carrega lixo mental. O Espiritismo é a boa nova de Jesus. É o Mestre voltando para dizer-nos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, recebei sobre vós o meu jugo, tomai o meu fardo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo. Pode haver convite mais delicioso que este? Vinde a mim, seguirmos a trajetória do homem de Nazaré, o guia e modelo da humanidade. Então a nossa vida modifica-se na hora que resolvermos por sermos melhores, e não cobrarmos dívida por dívida, e não aplicarmos o olho por olho, o dente por dente. Gandhi dizia, se nós aplicássemos a lei do olho por olho e dente por dente, o mundo seria cego e desdentado. Que frase notável de Gandhi. Então, no retorno hoje ao nosso lar, estimulemos o amor, as nossas dopaminas. Trabalhemos na prece pelas nossas serotoninas, as nossas noradrenalinas, para termos saúde emocional, para olharmos a vida com otimismo, porque a crise que está na Terra não é econômica, é moral. A grande crise que se abate sobre o mundo é de natureza ético-moral, geradora dessa de natureza socioeconômica, com todas as consequências deletérias do egoísmo e dos sentimentos infelizes. Então sou uma hora diferente no arquipélago da nossa existência. Amar é o grande desafio. Amar-se é a grande proposta. O alto amor,
o halo amor. Amar aqueles a quem já amamos, que é muito fácil. Amar a quem simpatizemos, simpatizar a quem é animoso e naturalmente desculpar a quem é inamistoso. É a receita da nossa alegria de viver, porque estamos sempre queixando-nos de tudo que dizemos nos faltar, mas que não nos faz falta, quando Deus nos deu tanto para bendizer, para agradecer, e não valorizamos. Então gostaríamos de encerrar o nosso encontro dizendo: meu Deus, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me dizer-te que amo o amor. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás, Senhor. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o temporilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que domina, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não choram de dia. Grito por eles eu clamo, porque tenho a certeza que depois de tanto sofrer, no teu reino voltarão a viver. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de poesias e de sinfonias, pelas mãos de cirurgias e de psicografias, pelas mãos de ternura, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. Alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar,
nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.